Iniciando mais um conteúdo, hoje nós vamos ver calorimetria. Calorimetria nada mais é que o estudo do calor. E nesse estudo do calor a gente vê a parte de energia térmica, que é o somatório das energias de agitação das partículas de um corpo. E depende da sua temperatura e do número de partículas nele existentes. Ou seja, a energia, né, é um equilíbrio que a gente viu quando a gente abordou o assunto que vocês devem ter visto quando for abordado o assunto das escalas de temperaturas, né? E ela depende da temperatura, né, e do número de partículas, né, que existe dentro daquela temperatura. Calor é energia térmica em trânsito entre corpos com temperaturas diferentes, né? Ou seja, como exemplo, a gente pode usar duas pessoas, né, de temperaturas diferentes que estão juntas, digamos assim, né? Vamos supor que elas estejam abraçadas. O que é que vai acontecer ali? Vai haver um equilíbrio da energia dela, né? A energia ali está em trânsito, né? Porque uma está com a temperatura e a outra, né, com outra temperatura. Mas quando elas duas se juntam e estabilizam, né, as duas vão ficar com a mesma temperatura, ali deixa de estar a energia térmica em trânsito e ela entrou num equilíbrio. Ou seja, o calor é só quando há realmente a energia térmica em trânsito, ok? Dentro da parte de calor nós vamos ver dois tipos, que é o calor sensível e o calor latente. Na aula de hoje a gente vai ver a questão de calor sensível. É o calor que, recebido ou cedido por um corpo, provoca nele uma variação de temperatura. Ou seja, o calor sensível, ele causa variações. Ele é o que causa as mudanças de temperaturas, principalmente quando há a questão do equilíbrio. E dentro do calor sensível, nós temos uma fórmula de cálculo, gente, né, que é o cálculo do calor sensível. O cálculo do calor sensível nada mais é que Q, que é de quantidade, é igual a M vezes C vezes delta θ, né? Aquela letra grega que a gente já abordou em alguns outros assuntos. Q é igual a quantidade, que pode ser em calorias, que a gente fala cal, né, a sigla, ou em joules, que a gente já viu, né, também. Que é igual a M, que é a massa, que sempre vai ser em gramas, ou seja, se vocês pegarem alguma questão que esteja em quilo, vocês têm que fazer a conversão para gramas. O C, que é igual a calor específico, que é em calorias por gramas graus Celsius, certo? E o ΔT, que é a variação de temperatura, né? Temperatura final menos a temperatura inicial. E aí vamos supor que vocês peguem uma situação onde lá está a caloria em joules, ou ele queira em joules. Então vocês já sabem que uma caloria é igual aproximadamente a 4,2 joules. Digamos que lá na questão esteja lá, calcule em calorias e em joules, né? Aí vai estar lá, vocês vão dar a resposta em joules, exemplo, 15 joules deu a resposta. Não, perdão, 15 calorias deu a resposta. E aí depois pede para que vocês façam também em joules. É só fazer uma regrinha de 3, né? Onde uma caloria está para 4,2 joules. 15 calorias está para X. E aí vocês realizam a regra de 3. Então vamos agora, né, para os exemplos, para a gente poder entender melhor essa questão. Determine a quantidade de calor necessária para aquecer 200 gramas de água de 10 graus Celsius para 70 graus Celsius em calorias e em joules. Os dados que a questão nos dá é que calor específico da água é igual a 1 cal por grama, graus Celsius. E 1 cal, né, uma caloria, é igual a 4,2 joules. Então, primeiro de tudo, a gente vai abordar aqui nossa fórmula. Vou inclinar aqui o papel para responder. Q é igual a M vezes C vezes delta θ. E aí agora eu vou fazer as substituições, porque a questão me dá todas as respostas. Gente, isso aqui. Quantidade é igual a massa, que é igual a 200, vezes o C, que é calor específico da água, que é 1, vezes ΔT. ΔT, gente, é a temperatura final menos a inicial. Então, primeiramente de tudo, abre parênteses, né, para não fazer nada errado aqui.
70 menos 10, que vai ser 200 vezes 1 vezes 70 menos 10, que dá 60, né? 200 vezes 1, né? Dá 200, que qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então fica 200 vezes 60, que é igual a 12.000 calorias. Porque aqui a resposta é em calorias. Ou aqui também vocês podem representar com 12K calorias, né? Porque o K, gente, é de 1000. Então, para simplificar, né, a resposta pode ser desses dois jeitos. Ou 12.000 ou 12K cal. Ok? Só que aí a questão também pede em joules. Em joules a gente vai fazer a regra de 3, como eu estava explicando para vocês, né? Uma caloria é igual, né, aproximadamente a 4,2 joules. Quanto deve ser 12.000 calorias para X, né? E aí a gente vai fazer a famosa regra do cruz-credo, né? 1 vezes X, que dá X. X é igual a 12.000 vezes 4,2. X é igual a 50.400 joules. Concluímos a primeira questão. Vamos para a segunda, que já tem um diferencial dessa primeira. Uma barra de ferro de 500 gramas variou sua temperatura de 20 graus Celsius para 120 graus Celsius ao receber 5.500 calorias. Determine o calor específico do ferro. Ou seja, a questão aqui, gente, ela já está diferente, né? Vou botar aqui a fórmula. E aí agora, a gente vai substituir a fórmula. Nesse caso aqui, gente, a fórmula ela já me dá a quantidade de calorias, que é o 5.500. Então, 5.500 é igual a massa, que é 500, vezes o calor específico, a gente não sabe, vezes, abre parênteses, 120 menos 20. Repetindo, 5.500, que é igual a 500 vezes C, vezes 100 menos 20, que é igual a 100. E aí, professor, o que a gente pode fazer agora para simplificar essa questão aqui para a gente? Vamos cortar 0 com 0. Se eu tenho 2 zeros desse lado, eu posso cortar com 2 zeros desse lado. Se eu tivesse mais zeros aqui ou mais zeros cá, eu também poderia fazer a mesma coisa, certo? Que nesse caso aqui, a conta vai ficar 55 é igual a 500C. 500 vezes C, né? Nesse caso. E aí agora a gente vai fazer o quê? Passar esse 500 para cá. Como 500 aqui está multiplicando, aqui ele vem dividindo, tá, gente? Fica 55 sobre 500 igual a C. Ah, professor, mas a letra não tem que ficar antes? Isso não altera o resultado, ok? E agora, para a gente melhorar aqui a nossa situação, vamos simplificar. 55 é divisível por 5, 500 é divisível por 5 também, né? Então vamos lá aqui, dividir os dois por 5, né? 55 dividido por 5 dá 11. 500 dividido por 5 dá 100. Igual a C. E aí agora a gente faz a conta. 11 dividido por 100, que é igual a 0,11 calorias por gramas graus Celsius. A resposta é assim, tá, gente? Porque aqui ele está pedindo calor específico. E o calor específico é sempre em calorias por gramas graus Celsius. Então, C é igual a 0,11 calorias por gramas graus Celsius. Resposta final. O calor específico da questão. Na descrição do vídeo dessa aula tem um link de uma videoaula no YouTube, de um canal sobre física, onde tem os exercícios de aprofundamentos desse assunto. Além de copiar essas questões de hoje, eu quero que vocês assistam o vídeo, copiem as questões que estão lá no outro vídeo também, e façam no caderno, tirem foto e me mandem até a sexta-feira.